Ei, galerinha, tudo bem com vocês? Professora Cássia aqui do canal Redação Inteligente, e hoje eu venho fazer aqui um vídeo respondendo a N comentários, né? Professora, qual será o tema da ESA esse ano? Bem, aí, claro, né, que a gente não tem uma bola de cristal para adivinhar qual será o tema da ESA esse ano, mas a gente faz algumas apostas, tá? Bem, aí, para responder essa pergunta, claro, eu trouxe aqui os 4 últimos temas, né? Então, ano passado nós tivemos sobre os desafios da doação de órgãos no Brasil. Depois, anteriormente, em 2016, nós tivemos redução da maioridade penal. Em 2015, nós tivemos a reflexão sobre a prática do selfie. E em 2014, problemas de obesidade. Tá? Então, a gente pode fazer algumas análises referente aos 4 últimos temas, né? A gente percebe que, diferentemente do Enem, a ESA ela tem um conteúdo que não gera muita abstração. O que isso significa? Não é tão abstrato quanto os temas do Enem, que exigem um raciocínio mais crítico por parte dos alunos, né? Existe um raciocínio, sim. No entanto, os temas da ESA tendem a ser de uma abrangência maior. E aí, na questão dessa abrangência, a gente tem que ter mais cuidado para não generalizar situações, tá? Então, a minha aposta para esse ano, eu trouxe aqui 6 temas e, inclusive, alguns já existem lá no meu site e vou colocar, acho que 2 ou 3 aqui que não tem, vou colocar texto base para vocês se aperfeiçoarem, tá bom? Bom, um tema que eu aposto aí, o primeiro tema é sobre recursos hídricos. A gente vem falando bastante sobre a escassez de água, né? Tanto no Brasil quanto nível mundial, mas lembrando que o foco da ESA é Brasil, assim como o Enem também é Brasil, né? Então, a escassez de recursos hídricos, o que pode ser feito. E nesse tema, cuidado para não generalizar situações. Escrever o que todo mundo escreve, ficar lavando a calçada com mangueira, etc e tal. Isso a gente está careca de saber. Então, a gente sempre tem que sair do óbvio em quaisquer temáticas que sejam propostas, tá? O outro tema, que embora pareça ser fácil, mas é muito difícil escrever, é mobilidade urbana, né? Porque em nível de Brasil é um tema praticamente, vamos dizer, que agrega em todas as cidades, exceto as cidades menores, né? Que eu acredito que não tenha tanta instabilidade quanto existem em cidades maiores, mas a questão da mobilidade é um tema muito abrangente, exige muito raciocínio do aluno. Então, procure escrever também, fugir do óbvio, fugir de questões como os transportes públicos são precários, né? O governo não investe. Então, isso daí a gente tem que sair um pouquinho do óbvio e tentar enxergar outras maneiras mais eficientes, tá? Um outro tema também que eu aposto, também está em pauta, é a questão da violência urbana. Esse tema até é bem mais fácil de escrever, que existem muitas temáticas que a gente pode se apropriar, né, como filmes, letras de música, para sair do óbvio, né? Então, além de histórias, conceitos históricos e geográficos também que a gente pode nos apropriar para escrever uma temática dessa. Depois, vem outro tema que eu gostaria de citar, a questão da sustentabilidade, meio ambiente, um tema também fácil de escrever, mas também o aluno pode ser que ele caia na questão aí de abrangência de situações, né? Como a questão do lixo, né? Ser jogado em vias públicas, etc. Então, lembre-se que essas ideias são ideias clichês. Todo mundo vai escrever sobre isso e a gente tem que sair do óbvio, tá? Um outro tema também interessante é a questão da adoção no Brasil, o processo de adoção no Brasil, né? Que é um processo lento, burocrático, moroso. E aí, o que a gente pode fazer?
o que que pode ser feito, como que isso é feito, como que não é, né? Já tem um tema no meu site sobre isso daí. E vocês podem ir, no caso, referenciar N histórias a respeito, N vivências, N argumentos que podem ser apropriados para estruturar bem um tema desse, tá? E depois o outro tema também que está em pauta, a questão da depressão, né? Como sendo o mal do século, e o que que gera depressão, quais os mecanismos que instigam a depressão, os caminhos que podem ser buscados para a gente sobreviver, para as pessoas sobreviverem de uma temática tão abrangente. Então, observem que são temas bastante abrangentes e a gente precisa sair do óbvio, precisa sair por exemplo, dado um tema aí dos recursos hídricos, o que será que todo mundo vai escrever? Primeiro pensamento, o que será que todo mundo vai escrever? Ok, dado isso, então, você vai fazer uma listinha, o que todo mundo vai escrever para você sair disso, porque você não vai escrever isso, né? Você não vai ser como todo mundo, tá? Então, vamos partir desse princípio para a gente poder, então, criar uma argumentação eficiente e a gente poder se dar bem lá na frente e mostrar para o meu corretor que eu realmente estou por dentro, que eu realmente sei fazer uma argumentação que não fica baseada no senso comum. Bem, e para as dicas argumentativas, galera, visitem meu canal, eu tenho lá dezenas de vídeos falando sobre argumentação, dezenas de vídeos mostrando estudos de caso que mostram o que você deve e o que você não deve fazer. Então, para isso, se aproprie de cultura, se apropriem de leis, se apropriem Gosto muito, vocês vão cansar de me ver falar de filme e música, mas é cultura, né? Então, eu gosto muito de filme, de música, gosto bastante da geografia, gosto muito da história, a história é muito bem referenciada, os momentos históricos vividos podem ser muito bem referenciados, a literatura, né? Sou apaixonada, questões envolvendo aí a sociologia e filosofia também, pensadores. Lembre-se que esses pensadores precisam ser pensadores de nome, você não pode colocar lá, fulano de tal, José da Silva escreveu isso. Quem é essa pessoa? Isso não é argumento de peso, né? Bem, já estou saindo da temática, que eu vim aqui falar só de tema, acabo falando um pouquinho de argumentação, mas depois eu gravo um outro vídeo aí escrevendo um pouquinho sobre o que você poderia dizer em cada um desses temas para fugir do óbvio, tá bom? Muito bem, a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.